exige um certo posicionamento, querendo ou não, eles estão aí sempre em evidência, e a gente fica meio no meio de toda essa discussão. Então, estamos, né, podemos dizer assim, estamos em evidência diante de muitas questões. E aí eu acho que vale a gente fazer algumas leituras e buscar algumas referências, né, bíblicas, evangélicas propriamente, a palavra de Jesus, que lançam luz sobre determinadas posturas e certos comportamentos. E eu acho esse de Lucas muito emblemático, né? Sobre vários aspectos. Primeiramente, logo no início do capítulo, é interessante notar que Jesus fala que ele deu todo o poder e autoridade para curar enfermos e expulsar os demônios. No entanto, ele enviou os discípulos para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, embora ele tenha dado poder e autoridade, não foi para exercer, não foi para se basear única e exclusivamente em cima do poder e da autoridade, mas o principal objetivo dos discípulos era pregar o reino de Deus. E o reino de Deus... E curar os enfermos. Mas curar os enfermos como uma prática, né, já dentro do reino de Deus. E o reino de Deus, como Paulo nos ensina em muitas passagens, em uma delas ele diz que o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em virtude, verdade e poder. E poder, logo depois que Paulo fala do amor, né? É esse poder com o qual Deus trabalha. Também diz que o reino de Deus está baseado em toda a justiça, verdade e bondade. Então a gente tem uma passagem que os discípulos, já falei isso aqui meio que falei assim, brincando, né? Que essa passagem mostra que se Jesus não freasse os discípulos, eles iam transformar o Novo Testamento num filme dos X-Men, né? Todo mundo que rejeitasse a palavra de Deus e a vontade, os caras iam sair lançando raio e fogo para tudo quanto é lado. Mas Jesus dá um limite, um princípio ético para os discípulos, né? Não são obrigados a aceitarem a minha palavra, não são obrigados a me aceitarem, não são obrigados a aceitarem os meus princípios. Então vocês cumprem o papel de vocês. Eu não quero coagir ninguém a me aceitar ou a me receber. Então, para os discípulos, eles tinham algo que era imperativo. Jesus era imperativo. Era uma afronta não permitir, não aceitar a verdade, Jesus como verdade. Era uma afronta não permitir que Jesus passasse por ali, porque Jesus é o Senhor. Eles identificaram isso. E, no entanto, Jesus dá a ele um limite ético. Vocês não podem sair por aí tacando fogo em todo mundo, porque não aceitam a minha palavra. Quem não quer, não quer. Por outro lado, os discípulos também, numa postura muito sectária, muito segmentada, eles encontram alguém que está expulsando o demônio. Mas eles não fizeram parte daquele núcleo, quer dizer, os discípulos não reconheceram aquele rosto. Como que esse cara tem a audácia de expulsar demônio em nome de Jesus? O cara, de onde saiu esse cara? Né? Se a gente está ali junto com Jesus, dormindo junto com ele, ouvindo essas parábolas malucas que a gente tem que ficar refletindo, quebrando a cabeça para saber o que é. Aí de repente me aparece um cara, expulsa demônio em nome de Jesus. Então os discípulos vão satisfeitos dizer se colocarem diante de Jesus como que com um grande mérito, né? Você imagina a empolgação deles diante de Jesus, dizendo que viu um cara expulsando um demônio em nome de Jesus. E eles tiveram uma atitude muito ousada, que foi barrar a ação do cara, porque ele não tinha legitimidade, porque quem tinha legitimidade eram os discípulos, pensavam eles. Únicos, donos legítimos, operadores em nome de Jesus. No entanto, Jesus dá um balde de água fria. Não se preocupem com isso, porque se ele não faz nada que contraria o que vocês estão fazendo, eles estão do nosso lado. Não é como vocês gostariam, eles não fazem parte, não estão no nosso grupo como vocês estão,
No entanto, eles não são contra vocês, eles estão do lado de vocês. Então, Jesus lança a luz sobre uma postura, primeiro, que não é facciosa, não é segmentada, não é dualista. Ela é uma ação integradora. O reino de Deus, ele é baseado na justiça, na prática da verdade e no amor. E aí essa passagem, se a gente confronta essa passagem com muito desse momento louco em que a gente se encontra, a gente começa a ter outros referenciais da nossa postura diante de todas essas discussões. E uma dessas questões, até que a gente conversou um pouco no final, é que de alguma maneira muitas vezes querem jogar a gente no meio de uma guerra em que a gente tem que escolher um lado. Só que os lados já estão dados, a gente só precisa escolher do lado de quem a gente quer ficar. E a gente não tem tanta certeza se esses dois lados que existem são os lados que Jesus estaria. A gente acredita ali por uma identidade, por uma questão de características, que um desses lados é o lado que nós devemos estar. Mas a reflexão que Jesus nos chama é que nós tentemos identificar em um desses lados as características do reino de Deus. Porque nós precisamos ficar do lado do reino de Deus. Então tem algumas, dentro desse jogo, dentro de tudo isso, tem algumas posturas e algumas posições que nós tomamos, que nós temos a pretensão de usá-las no sentido de defender o reino. É interessante que em algum momento em Hebreus, logo no início, nos primeiros capítulos, não lembro exatamente qual, talvez os 5, mas ele fala para a gente focar na graça que nos foi dado, porque nós herdamos um reino que não pode ser abalado. Ou seja, cuide da sua postura dentro do reino, porque o reino já tem um rei e ele sabe defender muito bem desse reino. Então, nós não somos os heróis do reino que vai defender os princípios do reino. A gente precisa vivenciar os princípios do reino, que estão baseados na justiça, na verdade, na misericórdia e no amor. Então, a gente guarda alguns preceitos e que eles se confrontam no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente tem essa coisa com a questão da hierarquia, e aí, assim, até um certo tempo a gente tratava a hierarquia apenas no aspecto institucional. E muitos de nós, quando a gente faz parte de uma comunidade como essa, né, como a comunidade sul, que é mais informal, consequentemente a gente sabe que a questão hierárquica ela é muito mais flexível, né, acessível. Aqui não tem fila para você ir para o gabinete do pastor, conversar e tal, né? Eu conheço muitos pastores, vocês também devem conhecer, que você tem que agendar o gabinete com 2 meses de antecedência, 1 mês de antecedência, e uma hierarquia muito verticalizada. Aqui a gente tem isso tudo muito mais flexível, se é que tem, né? Às vezes dá a impressão até de que não tem nada. Então, não tem gabinete, não tem nada. Chega aqui, você não sabe para onde vai, quem. Então, é isso. Mas, no entanto, eu não estou falando dessa hierarquia institucional, que a gente já aprendeu a lidar de uma certa forma. Mas existe uma certa hierarquia subjetiva que a gente guarda e a gente se relaciona no nosso cotidiano com essa hierarquia subjetiva. Que por mais flexível que a gente seja, a gente sempre tem a impressão de que por sermos convertidos e sermos evangélicos e conhecermos a palavra de Deus, que é a verdade, a gente tem uma postura que está verticalmente acima daquele com os quais nós falamos. Então, não ser convertido é de alguma forma algo que diminui aquele com o qual a gente se relaciona. A gente se relaciona bem, a gente não distrata, a gente não ignora, a gente não menospreza, mas inconscientemente e às vezes conscientemente, a impressão que nós temos, ou a convicção que nós temos, é de que nós estamos num patamar melhor. É que nós estamos
numa condição melhor. É claro que seguir a Jesus é um caminho melhor, sobretudo para quem quer aprender a se relacionar. Jesus é um referencial de relacionamento. Mas esse melhor é no sentido de que aquele está nas trevas. E essas trevas, a gente pinta essas trevas segundo os nossos preceitos. A gente só não tem coragem de dizer que ele é pior do que a gente. Mas a nossa postura, muitas vezes a nossa convicção, a nossa fala, a maneira como nós lembramos, a maneira como nós queremos evangelizar muitas vezes deprecia a postura do outro. Muitas formas de evangelismo é uma forma de colonizar a identidade do outro, porque a gente acha que o ideal é que ele faça as opções que nós fizemos. E aí nós lidamos com essa coisa da verdade bem objetiva, né? E a gente tem essa convicção, assim, de que a palavra de Deus é uma verdade inegociável. E é estranho porque é engraçado que no momento em que Pilatos pergunta para Jesus sobre a verdade, e Jesus fala da verdade em muitas situações, né? E é claro que em muitas situações em que Jesus fala da verdade, mas nessa passagem é a única passagem que existe uma pergunta objetiva sobre a verdade, né? Todas as vezes que Jesus fala da verdade, que conhecereis a verdade vos libertará, eu sou o caminho, a verdade e a vida, claro, né? Mas tudo isso está dentro de um contexto da conversa, que muitas vezes a gente até pega isso do nada, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E aquela coisa fica solta, assim, a pessoa não sabe o que é verdade, você também não sabe o que está falando. Então tem um contexto lá, né? Mas agora, objetivamente, que alguém pergunta para Jesus o que é verdade, é nessa passagem de João, já perto do final. Já vi que minhas referências de capítulos são boas, né? Nos primeiros capítulos, logo no final, então é isso. Mas logo nos capítulos finais, existe uma pergunta objetiva. Pilatos pergunta para Jesus: o que é verdade? E qual é a resposta que Jesus dá? Nenhuma. Agora, ouse alguém nos perguntar o que é verdade, e a gente tem respostas. A maioria de nós tem resposta para o que é verdade. E é curioso que Jesus silencia diante da oportunidade que ele tem de dizer objetivamente o que é verdade e tirar da gente esse peso na consciência que a gente tem que ficar aí pensando que é verdade, pegando umas referências daqui, umas referências dali. No entanto, Jesus não faz isso. E não faz porque, provavelmente, a verdade tem muito mais a ver com uma forma de viver aquilo que você diz do que com as afirmações que você faz. A verdade é muito mais a prática da vida do que os conceitos afirmativos e objetivos que a gente gosta de fazer. E aí tem muita gente defendendo preceitos e conceitos objetivos muito pessoais, muito propositais, e estão negando, e muitas vezes estão negando uma prática onde você identifica o reino de Deus. E aí eu já até falei um pouco disso recentemente, mas só para reiterar, a gente tem aquela passagem que é bastante conhecida, né, e bastante repetida, em que Paulo fala para nós renovarmos o nosso entendimento para que nós possamos provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí tem esse grande dilema, né? Dentro de uma sociedade em que a autonomia e o individualismo é muito forte, a grande maioria das pessoas direciona a interpretação desse versículo para uma questão pessoal, em que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é você experimentar esses 3 adjetivos na sua vida. Então, você precisa buscar Deus para que você conheça, afinal de contas, para a sua vida, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, existe uma grande possibilidade, né, de não ser assim, uma vez que Deus já tenha dito qual é a sua vontade boa, perfeita e agradável. De forma metafórica em muitas passagens, mas de forma mais objetiva
em Miqueias, no profeta Miqueias 6, 8. Então, no profeta Miqueias 6, 8, em que Deus vai dizer, o profeta fala, né, em nome de Deus: ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, em algumas traduções bondade, e andes humildemente com o teu Deus. Pronto. Se havia alguma dificuldade de entender qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você já sabe. Seja lá o que você faça, seja lá o que você escolha fazer, seja lá por onde você se aventure, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você pratique a justiça, ame a bondade e a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Esses são os princípios que expressam o reino de Deus. E aí a gente quer, dentro de todo esse... estão nos ensinando gradativamente, diariamente, seja na grande mídia, seja pelas nossas redes sociais, em que a gente vai vendo, né, todo mundo comentando, fazendo campanhas, fazendo propostas, falando frases, e a gente também entra lá no meio do diálogo, da conversa, a gente tem que ter alguma coisa para dizer, assumir um lado, uma posição, a gente tem que se defender e tal, mas estão nos jogando dentro de uma guerra onde a gente vai meio que sem refletir nos princípios do reino. Mesmo que a gente não identifique, a gente não tenha um raio-x que consiga identificar a prática da justiça, o amor e a misericórdia e a bondade, e onde nós não vemos pessoas que andam humildemente com o Senhor, a gente assume um lado dentro dessa guerra. Colocaram a gente, a grande maioria das pessoas, dentro de uma grande guerra nessa esfera pública em que a gente tem que defender a verdade de Deus, que é inegociável. E é estranho que essa verdade de Deus inegociável venha defender interesses muito específicos, muitas vezes, que você não identifica isso biblicamente, né? Sem falar que a lógica do poder de Deus já é totalmente o contrário, né? Que quem é que diz que quem quiser ser o maior vai ser o menor? Quem é que diz que vocês vão ver governantes usando as pessoas para serem servidos, mas entre vocês não pode ser assim? Aquele que quer ser o maior, quem quer governar, é aquele que tem que servir. Então já é uma lógica totalmente ao contrário. E muitas das vezes a gente acredita agir com misericórdia, a gente acredita agir com a verdade do Senhor, mas a gente não consegue ainda assim agir com os princípios do reino, a gente não age com ética, a gente não tem disposição para ouvir o outro, e a gente vive nesse mundo em que a grande maioria das pessoas tem medo, né, esse é um momento muito relativista, todo mundo diz. Eu, particularmente, é uma posição pessoal, claro, né, mas eu prefiro um ambiente relativista, particularmente. Porque a gente só tem receio do relativismo porque a gente parte do princípio de que o que é absoluto porque nós temos a supremacia diante da nossa postura, que é cristã, protestante ou católica, mas toda a sociedade ocidental passa por aí. Então, as bases estão do nosso lado. Então é mais fácil você defender uma verdade mais absoluta. Agora, eu prefiro um ambiente relativista, porque no ambiente relativista eu vou ter que ir para a batalha junto com todo mundo. Eu vou ter que provar que aquilo que eu digo, que aquilo que eu prego, eu vivo e que de fato isso faz diferença na vida da pessoa. De fato, Jesus não é o melhor porque um dia eu me converti, eu me emocionei, eu chorei, eu sinto algo que eu não consigo explicar. Eu acho que Jesus de fato é o melhor caminho por aquilo que eu faço, por aquilo que eu demonstro. Nos momentos mais difíceis da vida de alguém, a minha postura cristã, que reporta aquilo que eu acredito em Cristo, é que deve fazer diferença para mostrar por que eu escolhi esse caminho.
Agora, num ambiente em que só existe verdades absolutas, é difícil. Eu preciso que o outro tenha um mínimo de relativismo para ser flexível o suficiente, para estar aberto a me ouvir e ponderar se o que eu falo faz sentido ou não faz, se eu sou coerente com aquilo que eu falo, se eu sou coerente com aquilo que eu prego, se quando eu abro a Bíblia e leio versículos lindos, quando eu fecho, eu continuo vivendo os versículos lindos que eu vivi. Eu preciso desse ambiente. Agora, no ambiente de verdades absolutas, isso é difícil, né? E aí, eu não tenho receio dos ambientes relativistas. Eu me sinto muito bem, obrigado. Desde que eu seja convicto daquilo que eu escolhi. Se de fato a minha vida foi alcançada pelo reino de Deus e esse reino transformou a minha vida, os ambientes onde eu estou precisa perceber essa diferença. E aí a gente vai para a justificação. Cada um justifica aquilo que prega e aquilo que diz. E além disso, aquilo que prega e aquilo que diz tem que ser coerente de uma maneira que também valorize a vida do outro. Você também pode encontrar um serial killer que vive aquilo que prega, né? Mas digamos que o serial killer que vive aquilo que prega não é muito bom para viver socialmente, né? Então não basta apenas você viver aquilo que você prega. É importante que aquilo que você prega e que você acredita que é bom, de fato seja e faça diferença na vida do outro. De fato não desqualifique o outro, mas o valorize. De fato não se relacione com o outro armado com suas convicções, mas esteja aberto para ouvir e para ponderar. Então, essa passagem de Lucas é uma passagem assim, que dá pano para manga no momento em que muita gente quer pregar a verdade, falar da verdade, mas sem nenhum amor e sem nenhuma misericórdia. E Paulo nos aconselha a seguir a verdade em amor. O que significa dizer que é possível pregar e falar da verdade, mas de uma maneira tão implacável